Oi, gente, voltamos com o nosso quarto bloco. Que é que a gente está estudando? Parte prática do Windows, dentro do Windows Painel de Controle. E eu parei exatamente, deixei o cursor no mesmo ponto onde paramos no bloco passado, para que você não perca a sensação da continuidade, tá bom? Então, vamos para cá. Nós estávamos estudando informações e ferramentas de desempenho, perfeito? E o que era que eu estava falando para vocês? Que isso aqui também tem lá dentro de ferramentas administrativas. Lembra que eu falei? Aí daqui você vai ter que saber que você vai ter um parâmetro chamado índice de experiência do Windows, que vai variar, que está aqui, ó, que vai variar de 1 a 7,9. O que é que significa isso? Ora, um técnico bom, ele vai entrar aí e vai ver qual o índice de experiência do Windows que está testando para essa máquina. E de acordo com esse índice de experiência do Windows, ele vai ter condições de saber se a máquina está subutilizada, superutilizada e por aí vai. Perfeito? Então, aqui, ele tem como analisar o desempenho da máquina sem nem sequer abrir. Só pela configuração básica dela. Só analisando esse índice de experiência do Windows. Então, daqui, o que você tem que saber, primeiro, é que o nome é índice de experiência do Windows. Segundo, que ele varia de 1 a 7,9. Perfeito? Tranquilo? Isso tudo cai em prova, tá? Aí nós vamos ter ainda aqui a parte de opções de energia, que permite que você configure planos de energia para a sua máquina. Ou seja, o que é que você quer que ligue, que desligue, que fique ativado, no caso do suspender, no caso do hibernar, visando sempre o quê? Economia de recursos, economia de energia, nesse caso mais específico, perfeito? Lembrar que aqui você pode configurar a exigência de senha ao despertar, que é a mesma ideia do bloquear, né? Só faz sentido você ativar se tiver senha para o retorno. Por quê? Porque senão seu computador, qualquer um vai lá e desperta, qualquer um vai lá e desbloqueia. Não faz sentido. Você pode escolher a função dos botões. Então, quando apertar nesse botão, você quer que faça o quê? Suspende, hiberna ou desligue. E nesse. E quando baixa a tampa? Eu recebo muita mensagem de aluno me perguntando exatamente isso. Ô Manu, quando baixa a tampa do notebook, faz o quê? Depende. Está configurado para o quê, né? Então, é aqui que você configura o que é que você quer. Você quer que suspenda, hiberne ou desligue. E aí, quando está na bateria ou quando está conectado. Essa história de estar na bateria ou estar conectado, obviamente só está aparecendo aí porque eu estou usando o notebook aqui, tá? Então, ele é, o que é que eu quero dizer com isso? Que já foi questão de prova. Essa parte toda do Windows, ela é automaticamente configurada para o padrão da máquina em questão. Então, se eu estou com o notebook, aí aparece essa questão de bateria, de tomada, né, conectado, a questão da tampa. Se aqui fosse um desktop, essas opções já não estariam sendo listadas. Então, ele faz a adaptação automaticamente, perfeito? Aí nós vamos ter também, opa, que é muito pertinho, aí termina batendo no teclado. Aí a gente vai ter também a possibilidade de criar o plano de energia, que é exatamente você definir o que quer ou o que não quer que seja ligado ou desligado no suspender, no hibernar e etc. E escolher um tempo para que ele desligue o monitor sozinho. Então não acontece, né? Você deixa lá o computador parado, aí de repente o monitor vai esmaecendo, ou então desliga. É você que configura isso também. Então aqui você vai dizer, depois de quanto tempo você quer que esmaeça o vídeo? E desligar, ou suspender a atividade. Como é que você quer fazer? Então tudo isso você configura também aqui. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Voltando. Então aqui nós vamos ter ainda, no painel de controle, a opção do teclado, que vai configurar o teclado na sua máquina. O que é que eu quero que você perceba? Mouse e teclado só permite a configuração. Veja que se você quiser adicionar, você vai lá no gerenciador de dispositivos, tá? Aqui no mouse, no teclado, é a configuração. Isso também já foi questão de prova, perfeito? Agora nós vamos estudar o Windows Explorer, que é um gerenciador eletrônico de arquivos e diretórios aqui do Windows. Eu posso ativá-lo direto aqui na barra de tarefas, ou eu posso ir no menu, todos os programas, acessórios, o Windows Explorer. Perfeito? Os dois caminhos, tá? A única diferença é que, veja, que quando eu fui pelo caminho tradicional, ele abriu com a opção biblioteca ativada. Percebeu? Se eu clicar direto aqui, similar. Opção biblioteca ativada.
E se eu clicar, vou fechar. E se eu clicar aqui em computador, tela similar, só que com a opção computador ativada. Lembre disso, tá certo? Questão também de prova, tá? O que é que nós vamos ter? Ora, essa área do Windows Explorer, sim, como eu falei, o Windows Explorer é um gerenciador eletrônico de arquivos e diretórios. Por isso que eu dei aqueles conceitos antes para vocês, tá? E essa tela ela é dividida em 3 partes. A parte superior, que é essa onde eu estou passando o cursor agora, o lado esquerdo e o lado direito. Na parte superior, a gente vai ter primeiro a barra aqui de endereço ou de navegação. Lembrar que essa barra de endereço ou de navegação, ela é integrada com o Internet Explorer. Então, se aqui eu digitar um URL, ele vai abrir o Internet Explorer e vai exibir para mim. E se lá no Internet Explorer eu digitar um caminho aqui na árvore, ele vai abrir, vai digitar e vai mostrar a árvore para mim, tá certo? Então, eles são perfeitamente aqui compatíveis, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Aí, olha só, o que mais que você precisa saber? Aqui embaixo, você tem a barra de menus, perfeito? Então, aqui na barra de menus, você vai ter todos os menus disponíveis para realizar as atividades aqui, a configuração na sua máquina. Do lado esquerdo, como eu já falei antes, toda a estrutura do seu computador. Partindo de favoritos, deixa eu só fechar, partindo aqui de favoritos, a gente vai ter área de trabalho, downloads e locais. A área de trabalho é aquela que a gente já estudou. Downloads é o diretório padrão para os arquivos, para os downloads feitos naquela máquina, tá? Os arquivos baixados naquela máquina. Então, às vezes, tem gente que fica baixando as coisas, mas não sabe que o diretório padrão é aí. E ele também não avisa, né? Aí, resultado, tem gente que fica lá baixando dizendo, tá fazendo não. Tá com defeito, tá fazendo não, mas deixa que ele tá. Ele tá colocando já aí em downloads. Aí quando você abre download tem 30 cópias. Foi você que mandou baixar, tá certo? Então cuidado com isso. Em seguida, você vai ter locais que vai mostrar aí as configurações disponíveis para essa máquina nesse momento, ok? Em seguida, nós vamos ter a parte de bibliotecas. Que são aquelas mesmas que eu falei para vocês lá atrás. Estão lembrados? Qual é a única diferença aqui? A diferença, quer dizer, diferença não, vírgula. Qual é a ressalva que eu quero fazer aqui? A ressalva é exatamente lembrar que você vai ter, neste caso específico, tá? Você vai ter a biblioteca vinculada ao perfil do usuário. Então, se lembre disso, tá? A biblioteca ela está vinculada ao perfil do usuário, ou seja, cada usuário tem a sua própria biblioteca. Não esqueça disso, tá certo? Até aqui tudo bem? Aí, e sim, e lembrar que lá fora, por padrão, ele traz documentos, imagens e músicas, né? Mas lembre-se que também existe a biblioteca vídeo. E você, como usuário, pode também criar suas próprias bibliotecas, tá? Aí nós vamos ter computador, que exibe todas as unidades de discos disponíveis na máquina e suas respectivas árvores de diretórios. Então, por exemplo, esse computador que eu estou usando só tem uma única unidade de disco, que é o C. Então, lembra que quando eu estava explicando a teoria, eu disse que o padrão era A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD? Lembra disso? É o padrão. Mas quem vai definir isso é o que está aparecendo aí, ó, no Windows Explorer. Pode variar de máquina para máquina. Então, moral da história, se na prova ele puser a figurinha, você vai se basear pelo que está na figura. Se ele falar, na máquina tem tal disco, tal disco, tal disco, você se baseia pelo que ele falar. Agora, se ele não disser nada, aí vale aquele padrão. A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD. Ou seja, se ele não falar nada na questão e disser a árvore que está no HD, blá, 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 pronto, ele não precisa mais dizer nada. Você já sabe que se é no HD, saindo de C. Entenderam a ideia? Ok? Então, se liga disso, tá joia? Se ele puser a figura, se baseie na figura. Se ele falar alguma coisa, perceba o que ele está falando. Agora, se ele não disser nada, aí você vai pelo padrão. A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD, tá? E
E depois rede, que vai mostrar todas as unidades de rede disponíveis, e aí você vai fazer os acessos de acordo com a permissão do seu usuário, ok? Aqui é preciso que você veja que a árvore de usuário, quer dizer, que a árvore de diretórios, ela pode ser expandida. E aí você já vai ver, no caso aí a estrutura do disco C, você já vai ver direto do lado esquerdo. Do lado direito, aparece o conteúdo do que está selecionado do lado esquerdo, ok? Observe que alguns itens, algumas pastas, elas vêm com a setazinha horizontal. Seta horizontal indica que você tem subdiretórios, mas eles ainda não estão sendo exibidos. Quando eu clicar, ele vai exibir e a seta que era na horizontal fica na diagonal. Seta na diagonal está avisando que tem subdiretórios, mas já estão sendo exibidos. Entenderam a ideia? Ô, Manu, e quando nem tem seta na diagonal nem na horizontal? Está vazio? Não posso afirmar isso. Quando nem tiver seta na horizontal nem na diagonal, eu não posso afirmar que está vazio. Eu só posso afirmar que não tem subdiretórios, tá? Mas pode ter arquivos. Ó, por exemplo, esse está vazio. Mas esse aqui, ó, tem arquivos. E ambos não tem setinha nem na horizontal nem na diagonal. Perceberam? Até aqui tudo bem? Então, repetindo, quando não tiver seta na diagonal nem na horizontal, eu não posso afirmar que está vazio. A única coisa que eu posso afirmar é que não tem subdiretórios, tá joia? Aí agora nós vamos realizar operações com os itens. E aí, antes de começar, eu quero lembrar e fixar com vocês que no Windows no Windows Explorer, existem duas teclas de atalho básicas, Ctrl e Shift. Se Ctrl realiza uma atividade, Shift vai realizar o complemento dela e vice-versa, tá certo? Então, preciso que vocês tenham isso em mente. Como é que funciona? Daqui a pouco você vai ver. Lembre desse detalhe que eu estou falando. Ctrl e Shift. Se uma faz uma coisa, a outra complementa. E vice-versa. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, ó, primeiro aqui, nós vamos criar diretórios e subdiretórios. E para isso existem duas formas. Primeiro, selecione o local a partir do qual você quer criar e vá no menu Arquivo, Novo, Pasta. E aí você digita o nome desejado, perfeito? Segunda forma, selecione o local a partir do qual você quer criar, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Novo, Pasta e digite o nome desejado, ok? Observe que aqui, ó, você ficou com a setazinha na horizontal, indicando que agora ele possui um subdiretório. Então, a árvore é automaticamente atualizada e ele já faz, inclusive, os avisos de existência ou não de subdiretório. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, agora, nós vamos selecionar itens. Para selecionar itens, a gente também tem várias formas, tá? Eu estou pegando aqui esse diretório especificamente, porque esse diretório é daquelas figurinhas do Word que você acessa lá através da galeria do Word Art, tá? Aí do Clipart. E aí eu posso mexer, porque se eu fizer alguma bobagem, apagar sem querer, mover sem querer, não tem problema. O Windows não vai deixar de funcionar por causa disso, tá bom? E vocês sabem que eu sou descoordenada, né? Então é melhor não correr muitos riscos, tá certo? Mas bem, voltemos. Então, ó, a gente agora vai selecionar itens. E para selecionar, tem duas formas. Eu posso selecionar em sequência. Aí, para a sequência, eu posso selecionar a extremidade da sequência, segurar Shift e clicar na outra extremidade. Ou então, selecionar a extremidade da sequência, segurar Shift e com as setas do teclado ir até a outra extremidade desejada. São duas formas de fazer a mesma coisa, tá certo? Então, aqui você vai ter a seleção em sequência. Mas, além dos itens em sequência, eu também posso selecionar os itens alternados. Aí, vamos para aquele nosso raciocínio. Se para a sequência é Shift, o que é que sobrou para alternado? Ctrl. Então, se eu quiser alternado, eu vou segurar a tecla Ctrl e clicar. Seguro o Ctrl e clico nos itens desejados. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Então, lembra, duas teclas de atalho básicas, Ctrl e Shift. Se Ctrl faz alguma coisa, Shift faz o complemento e vice-versa. Perfeito?
E agora, nós vamos copiar itens. Primeira coisa que eu preciso que você saiba é que quando a gente fala em copiar, é o que o nome está dizendo. É tirar uma cópia mesmo, é fazer uma cópia mesmo. Mas o original fica, tá? O original fica. Não esqueça disso, tá? Ou seja, eu não gosto muito de usar essa palavra não, porque é a marca, mas vai se aplicar aqui. É tirar a Xerox, tá certo? Mas o original fica, perfeito? 4 formas de copiar. Primeiro, seleciono os itens que eu desejo copiar e vou no menu, editar, copiar. Seleciono o local de destino e vou no menu editar, colar. Segunda forma, seleciono os itens que eu desejo copiar e clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção copiar. Seleciono o local de destino, clico com o botão direito do mouse e colar. Terceira forma, seleciono os itens que eu desejo copiar e aperto Ctrl C. Seleciono o local de destino e aperto Ctrl V. Quarta forma, seleciono os itens que eu desejo copiar e arrasto para o local de destino, tá? Agora, só um minutinho que o meu mouse está enganchando. Agora, para copiar, tem que arrastar segurando a tecla Ctrl. Eu faço sem segurar. Depois a gente vê o que é que você está fazendo. Para copiar, tem que segurar Ctrl. C de Ctrl, C de copiar, tá? Então, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou arrastar. Peraí, só um minuto que o meu mouse está bem ruinzinho aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu repetir aqui. Só um segundo. Segura a tecla Ctrl. Minutinho. E arrasto para o local de destino. Minutinho só, que esse mouse, ele vai nem que seja na marra. Pronto, tá? Segurando a tecla Ctrl. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, agora, ó, eu copiei, joia? Aí, o que é que eu quero só chamar a sua atenção? Primeiro, eu disse bem bonitinho. Primeiro com o botão direito do mouse, primeiro com o menu, depois com o botão direito do mouse, depois com a tecla de atalho, depois pelo bizu, que é arrastando, tá certo? No material de apoio de vocês também vai ter assim, bem organizadozinho. Mas na prova ele pode misturar. Eu ponho assim, explica assim na aula, porque fica mais fácil de você memorizar. Mas na prova ele pode misturar tudo. Na prova ele pode dizer que de repente foi lá, copiou, selecionou e apertou Ctrl C. E foi no destino e foi no menu editar, colar. Pode, tá joia? Então, pode perfeitamente copiar de um jeito, colar de outro, não tem problema nenhum. A gente fala assim, arrumadinho, e bota arrumadinho no material para facilitar a sua visualização e sua memorização. Perfeito? Até aqui tudo bem? O que mais que você precisa saber? Você precisa saber também que aqui, quando ele explicita a questão do botão direito do mouse, tá? Quando ele explicita que é um item só, isso fica bem claro que é um item só, então você vai, ó, poder, ele pode dizer que não, ele não precisa, melhor falando, dizer que selecionou. Porque quando eu clico com o botão direito do mouse, já seleciona, ó, perfeito? Agora, ó, clicar com o botão direito já selecionou. Agora, se na questão ele explicitar que é mais de um item, aí ele tem que dizer que primeiro selecionou e depois clicou com o botão direito do mouse. Entenderam a ideia? Senão, não seleciona. Questão de prova. Uma prova de concurso que tinha assim, era na verdade de tribunais, tá certo? Mas eu vou só puxar o exemplo para vocês verem como é que isso cai. E de manhã era nível médio, de tarde nível superior. Perfeito? Aí, ó, o que é que fizeram? Na prova da manhã, botaram assim. O usuário deseja copiar um item de um local para outro em seu computador. Para isso, clicou com o botão direito do mouse e selecionou a opção copiar. Selecionou o local de destino, clicou com o botão direito do mouse e selecionou a opção colar. Faz? Faz, né? Que era um item só. Aí teve gente que olhou e disse, faz nada, porque ele não disse que selecionou, pegadinha, não sei o que, blá, blá. Perfeito?
Massa, marcou errado. Aí na hora do almoço, vocês geralmente almoçam perto do local de prova, né? Para evitar o trânsito, etc e tal. Aí terminou então o almoço em shopping. Aí termina se encontrando muita gente ali do concurso. Aí discutindo e tal, não sei o que. Não, fazia. Massa, tá bom. Prova da tarde. Na prova da tarde ele dizia, o usuário deseja copiar alguns itens no seu computador, de um local para outro em seu computador. Para isso, clicou com o botão direito do mouse e selecionou a opção copiar. Selecionou o local de destino, clicou com o botão direito do mouse colar. Fazia? Não, porque agora ele disse que eram alguns itens. Então, antes ele tinha que ter selecionado. Entenderam o babado? Aí, resultado, moral da história, o que é que vai acontecer agora? Agora, amigão, você vai ter aqui, obrigatório, quer dizer, o cabo errou de manhã e de tarde, né? Que é para aprender a estudar, tá certo? Então, aqui você se lembre, se ele disser que é um item só e estiver explícito, não precisa dizer que selecionou, porque quando clica já seleciona. Agora, se tiver explícito que é mais de um item, aí já vai, já clica e já seleciona. Aí tem que ter, desculpa, eu mesmo falei besteira, foi um momento homem aqui, tá certo? Vou repetir. Se tiver explícito que é um item só, não tem que ter dito que selecionou, porque quando clica já seleciona. Agora, se tiver explícito que é mais de um item, aí primeiro tem que selecionar para depois você poder ter copiado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Posso passar? Beleza. Então, olha só, aqui o que é que nós vamos ter? Nós vamos agora mover itens. Qual é a diferença? Quando você move, você está tirando o original de um determinado local e levando para outro. Então, mover é efetivamente tirar de um determinado local e levar para outro. Perfeito? Então, aqui, ó, primeira forma de mover. Selecione os itens que eu desejo mover. E vou no menu editar, recortar. Seleciono o local de destino e vou no menu editar, colar. Segunda forma, seleciono os itens que eu desejo mover e clico para seguir a sequência, tá? Clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção recortar. Seleciono o local de destino, clico com o botão direito do mouse e colar. Terceira forma, seleciono os itens que eu desejo mover e aperto o Ctrl X. Seleciono o local de destino e aperto o Ctrl V. Quarta forma, seleciono os itens que eu desejo mover e arrasto para o local de destino. Para copiar, tinha que segurar o quê? Ctrl, né? Então, para mover, sobra o quê? Shift. Não são as duas teclas que ele usa? Então, se ele copia com um, move com o outro. Perfeito? Então, aqui para mover, tem que segurar Shift. Mas aqui tem uma observação que eu quero fazer para vocês. E cuidado, que isso cai muito em prova. Você perdeu seu contra-cheque por causa disso, me poupe, tá? O que é que você tem que saber? Se for operação na mesma unidade de disco, por exemplo, aqui, eu estou copiando de um lugar para outro, mas é no próprio HD, né? Então, no mesmo disco, na mesma unidade de disco, o Ctrl é obrigatório. O Shift é opcional. Então, se você arrastar sem segurar nada, ele entende que você está movendo. Perfeito? Agora, em unidades de discos diferentes, por exemplo, do HD para o pendrive, do HD para outro HD externo. Então, agora, em discos diferentes, o Ctrl é opcional e o Shift é obrigatório. Então, se você arrastar sem segurar nada, ele entende que você está copiando. Perfeito? Manu, como é que a pessoa estuda isso? Vamos memorizar. C de Ctrl, C de copiar. O que é que sobra para mover? Shift. Se for na mesma unidade de disco, Ctrl obrigatório, Shift opcional. Em discos diferentes, Ctrl opcional, Shift obrigatório. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Vamos repetir. C de Ctrl, C de copiar. O que é que sobra para mover? Shift. Então, na mesma unidade de disco, Ctrl obrigatório, Shift opcional. Unidades de discos diferentes, Ctrl opcional, Shift obrigatório. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza? Então agora, se eu arrastar aqui sem segurar nada, ele move. Porque na mesma unidade de disco, Shift é opcional, ok? Tranquilo?
Agora a gente vai renomear itens. Para renomear, também existem 4 formas. Primeiro, seleciono o item que eu desejo renomear e, vou lá no menu, só um minutinho, seleciono e vou lá no menu Arquivo, Renomear. E aí eu digito o nome que eu quiser. Vocês viram que propositalmente eu deixei o mesmo nome aqui, teste, teste, vocês perceberam? Por quê? Para te mostrar que 2 diretórios ou 2 arquivos podem ter o mesmo nome, desde que eles estejam em locais diferentes, tá? Então, o caminho tem que ser diferente. Vou repetir. Mesmo arquivo, ou melhor, desculpa, arquivos e diretórios podem ter o mesmo nome, desde que eles estejam em locais diferentes. Ou seja, desde que os caminhos sejam diferentes, tá certo? Super, mega, ultra, ninja, power, importante para você saber isso, tá certo? Cai bastante em prova, tá? Segunda forma de renomear. Seleciono o item que eu desejo renomear, clico com o botão direito do mouse e renomear. E aí eu digito o nome desejado. Terceira forma, seleciono o item que eu desejo renomear e em seguida dou outro clique sobre ele. Cuidado. Se em prova, a pegadinha daqui é que se em prova ele disser que deu 2 cliques faz? Não, tá? Lembre-se que 2 cliques é só para abrir ou executar. Então, aqui ele tem que dizer que foi um clique seguido de outro, um clique após o outro. Ou seja, alguma coisa que te dê a sensação de que vai passar um tempinho entre um clique e outro, tá certo? Essencial isso, tá? E aí você digita o nome desejado. E a última forma, seleciono o item que eu desejo renomear e aperto a tecla F2. E aí ele vai digitar o nome desejado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então aqui, você vai ter a opção de renomear itens, ok? Nós também podemos trabalhar as propriedades do item. Que é isso? Eu posso selecionar o item, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Propriedades, ou então selecionar o item e no menu Arquivo, Propriedades. O que é que faz? No caso do arquivo, ele vai mostrar as propriedades de um arquivo, claro, né? O local onde ele está, o tamanho. Aqui você pode alterar o programa que está vinculado a ele. Aqui você também pode renomear aquele arquivo, onde eu estou passando o mouse agora, vocês estão vendo? E também trabalhar os atributos. Somente leitura, já está dizendo tudo, pode só ler, mas não pode apagar nem alterar. Ou então oculto, que também já está dizendo tudo, pode esconder, tá certo? Nós temos os atributos avançados, que aí você pode dizer se ele é do sistema, se não é, compactar ou não. E aqui em segurança, você pode trabalhar as permissões desses arquivos. Isso tem caído muito em prova, principalmente para a carreira jurídica, tá? Saber quais as permissões que você pode dar. Então, aqui você tem a permissão de controle total, de modificação, leitura e execução, só leitura, só gravação e algumas permissões especiais que você pode dar. E fornece aonde? Aqui no botãozinho avançados, perfeito? Então, tudo isso está em que guia? Propriedades. Não, quer dizer, na guia segurança, no menu propriedades, tá? Aí nós temos um diretório. Se eu clicar no diretório e selecionar a opção propriedades, veja que ele também me traz a tela, agora já que um pouquinho diferente. Por quê? Porque já traz as propriedades próprias de um diretório, tá? Também tenho aqui a guia compartilhamento para dizer com quais usuários da rede ou máquinas da rede aquele diretório pode ser compartilhado. E também aqui, segurança, que é onde você vai dizer os itens, ou melhor, as permissões que você pode dar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter ainda a possibilidade de verificar as propriedades de uma unidade de disco. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, veja que também vem as propriedades de unidade de disco, que já são diferentes. E aqui você vai ter a guia ferramentas. E nessa guia ferramentas, você vai poder acessar os utilitários. Aqui, você tem o backup, você tem o ScanDisk e você tem o defrag. Todos utilitários já próprios do Windows, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, olha só,
Com isso, a gente está bem pertinho de acabar o tempo da aula. Para finalizar o Windows Explorer, eu tinha que te explicar a exclusão de arquivos e a visualização, tá? E classificação. Mas aí não vai dar tempo mais na aula de hoje. Manu, acabou o curso. Acabou não. A gente vai ter aula extra, tá joia? Então, na próxima aula, a gente fecha o Windows Explorer, que aí fecha o Windows, e aí continua nosso estudo de software. Perfeito? Tranquilo? Então, até nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.